Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão, final de domingão, né? Primeiro domingo de 2025, dia 5 de janeiro. E aí, muitas movimentações para um lado e para o outro. A maior parte das notícias são mentiras, são fakes, né? E algumas são mentiras descaradas, mas o povo brasileiro gosta de uma boa mentira, né? O brasileiro dá audiência para uma boa mentira. Tem algumas que você até desconfia, né? Tu fala, pô, pode ser verdade. Mas tem algumas outras que são mentiras descaradas, né? Mas a galera aproveita, porque todo mundo sabe que o brasileiro adora uma mentira, né? Foi falado aí por um grande filósofo, né? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Então, e aqui funciona assim no nosso Brasil. Bom, mas a gente vai pegando umas notícias aqui, outra não tem futebol, quer dizer, futebol já até começou, né? Das preliminares da Copa do Nordeste, já começaram, inclusive o Santa Cruz, se eu não estiver enganado, já foi eliminado na primeira partida. Copinha, né? A Copinha já começou aí, a molecada, né? O futuro do Brasil. Rapaz, do futuro do Brasil, estou preocupado. O futuro do Brasil, estou preocupado. Eu estou preocupado em todas as esferas, né? Só no futebol não. O futuro do Brasil realmente me preocupa muito. Me preocupa muito. Porque em todas as esferas o futuro do Brasil caiu, né? O futuro do Brasil caiu. Deu uma declinada monstruosa, né? Mas, cara, é assim que vai ter que se viver, né? Ou se acostumar a viver assim. E vida que segue. Mas futebol em si não, né? Os times estão voltando agora, vão voltar essa semana, a maioria dia 8. O Botafogo, que vai voltar um pouquinho depois, porque o Botafogo foi lá para o Intercontinental, tudo bem. Foi eliminado logo na primeira partida, mas teve uma semana a mais de preparação do que todo mundo, então o Botafogo vai voltar, se não estiver enganado, dia 14 de janeiro. E o Botafogo está com alguns problemas. E um dos assuntos que a gente vai falar agora é o Botafogo. A gente vai falar sobre o Botafogo, Cruzeiro e o Flamengo. Botafogo, Cruzeiro e o Flamengo. E vamos começar pelo Botafogo. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Botafogo, Cruzeiro e Flamengo. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui começar pelo Botafogo. Cara, o Botafogo, até o prezado momento, já perdeu 11 peças que estavam em 2024, né? Contando com isso o seu treinador. O Arthur Jorge, né, neste sábado, ficou oficializado que ele saiu do Botafogo e foi para o time árabe. O Botafogo já sabia disso, só estava esperando a confirmação, mas mesmo que não tivesse confirmação, ele não iria ficar no Botafogo de qualquer maneira, né? Até porque não teria ambiente. O Botafogo já está correndo atrás de alguns treinadores. Especulou aqui, especulou ali, mas o foco era o Jardine, o brasileiro Jardine, foi de São Paulo, que está no México e é ídolo no México. Ídolo. Vamos mal comparando aqui, vamos colocar como o Jorge Jesus do Flamengo, como foi um tempo atrás o Telê para São Paulo, o Muricy Ramalho para São Paulo, ídolo, né? Uma coisa bem estabilizada, deu um salto na carreira muito grande no México,
ganhando tudo, fazendo história. Vão acabar fazendo um busto pro Jardine lá na América do México. E o Botafogo fez uma proposta salarial maior, né, com alguns objetivos, né, algumas situações. Mas o Jardine, neste domingo, dia 5, comunicou o Botafogo que vai continuar no México, né? Eu acho que para muitos botafoguenses que eu estava acompanhando, tomaram um susto. Muitos botafoguenses que eu acompanho pela internet tomaram um susto, falando: como é que pode não aceitar a proposta do Botafogo? Como é que pode não aceitar a proposta do Dextor? Isso acontece, irmão. Isso acontece. Não se ganha sempre. Vai acostumando, não se ganha sempre. Achei um pouquinho de soberba, mas vamos pular essa parte. E aí o Jardine preferiu continuar no México, né? Escutou a proposta, escutou tudo. Mas no México, ele já é o cara. Aqui no Brasil, tu sabe que a verdade de hoje é a mentira do amanhã, é a mentira de hoje, é a verdade amanhã. Ele conhece muito bem o Brasil, né? Brasileiro. Então ele preferiu, na minha opinião, uma coisa mais sólida, né? E preferiu continuar no México, né? Mesmo ganhando mais no Botafogo. E pode ter algumas outras coisas a mais que a gente pode não saber, tá? Não sei se tem, mas pode. E aí, o Botafogo tinha como horizonte o Jardine, não tem mais. Hoje é dia 5, faltam 9 dias para o Botafogo se apresentar. Depois tem mais aí 15 dias, sei lá, para o Botafogo jogar contra o Flamengo pela Supercopa, sem treinador. E aí parece que agora o Dextor, né, vai partir para treinadores que estão sem time. Que, pelo entendimento, e não é um entendimento errado, tirar algum treinador de algum time agora é mais complicado, vai demorar mais tempo. Igual foi cogitado, não sei se é verdade, eu li, mas não sei se é verdade, que até o nome do Roger, do Internacional, foi cogitado. Bom, aí eu vou para outra parte. O Dextor, né, quer para o time que ele é dono um treinador que tenha toque de bola, qualidade, rapidez. Cara, o nome do Roger não se encaixa muito nesse perfil de toque rápido, tocou, recebeu, de não prender muita bola. O Roger não combina muito com esse perfil. E aí eu escutei, também não sei se é verdade, mas eu acho um absurdo maior ainda do que o do Roger. Eu escutei cogitarem o Tite. Aí, cara, fica difícil de entender. Como é que você diz que quer ter um treinador com o perfil do Botafogo e o perfil que ele quer no Botafogo é toques rápidos, sem segurar a bola, com muita velocidade? Pô, os dois nomes que eu escuto é Roger e Tite. Cara, eu particularmente, amigo torcedor botafoguense, eu acredito que isso seja mentira. Papo de Roger e Tite, eu acredito que seja mentira. Porque se não for, bom, cadê a expertise? Cadê o profissionalismo? Porque não é possível. Você pensar em toque rápido com o Roger, e principalmente com o Tite, é difícil de entender. É por isso que eu, a princípio, não estou acreditando. Acho que isso é sacanagem, né? Eu que tá zoando. Porque não pode você falar uma coisa e contratar outra. Não sei que o Dex não entenda porra nenhuma de futebol. Que eu até acredito que ele não entenda porra nenhuma de futebol. Ele ama o dinheiro. Futebol talvez ele não entenda. Porra, mas ele tem alguém do lado dele
que entende de futebol. Eu tenho que falar com ele, pô, irmãozinho, pô, patrão, calma aí. Se tu quer esse tipo de futebol, vai contratar Tite? Bem, o Tite tá sem clube. Mas talvez tenha alguém sem clube pelo mundo, né? Que o Dexter tenha dinheiro para contratar, que tem o perfil que o Dexter quer para o seu time. Mas não é nem Roger e muito menos o Tite, né? Isso que eu acho um absurdo. E indo nessa direção, né? O Botafogo até agora perdeu ou dispensou, né? 11 peças de 2024. Além do treinador, foi Gatito Fernandes, mas era reserva. O Botafogo está querendo aí o Léo Link, né? Que é um bom goleiro do Atlético Paranaense. Não sei se já contratou, mas está querendo. O Léo Link acabou perdendo espaço, né? Perdeu espaço lá, mas é um bom goleiro, muito promissor. Lucas Barreto. O Adrielson vai fazer falta. O Adrielson voltou para o Lyon. Aí já começa a fazer falta. O Adrielson veio do Lyon, até substituiu o Bastos aí, que estava contundido. Vai fazer falta. O Pablo nem jogou. Então, o Pablo e ninguém, não estou querendo desmerecer não, mas o Pablo e ninguém é quase que a mesma coisa. O Rafael, que é o lateral, também não vai fazer ali muita falta, também já estava acima da idade, acho que vai até encerrar a carreira. O Marçal também já tinha dado, né? O Marçal é outro que começou até um período aí como titular, ninguém entendia como ele era o titular, foi até capitão do Botafogo em alguns momentos, em outros momentos, mas também era dispensável. O Tietê, também dispensável, começou muito bem, teve momento que o Tietê foi o cara do Botafogo, mas acabou com chegadas de outros jogadores, ele acabou perdendo de passo e caiu muito realmente de produção. Todos esses aí reservas, o único que não era reserva foi o Adrielson, que saiu titular aqui do Botafogo, foi pro Lyon, voltou, acabou ficando na reserva, mas é um cara que podia, lógico, a zaga Bastos e o outro zagueiro são titulados, mas o Adrielson é um cara que você poderia estar sempre contando com ele. Então, o Adrielson vai fazer falta. Mas Gatito, Lucas Barreto, Pablo, Rafael, Marçal, Tietê, dá para substituir ali, que para compor elenco. Oscar Romero, o irmão do Romero, que é do Corinthians. E aí, uma vez eu falei para um amigo do Botafogo, ele achou que este Romero era o bom. Falei, não, o bom é o que está no Corinthians. O que foi ídolo do Corinthians, fez gol pra cacete, um dos artilheiros da história do Corinthians. É aquele Romero lá. Esse do Botafogo é o irmão. Mas ele não é tão ruim. Eu acho que dava para ele ajudar. Mas também não é um cara que vai falar, agora a gente não tem o Oscar Romero. Também não é por aí. O Eduardo, né, que em alguns momentos a torcida do Botafogo falou que era craque. Eu sempre falei aqui, cara, o Eduardo é um bom jogador e atingiu um nível muito acima do que ele pode. E depois, aí teve contusão, mas todo mundo viu que o Eduardo, bem mais ou menos. Aí tu começou a comparar o Eduardo com o Almada, aí você vê que tinha uma discrepância monstruosa, quase que uma Via Láctea inteira de diferença, né? Então o Eduardo é mais uma reserva, poderia ajudar ali, né? Mas acho que a torcida também já estava meio que de saco cheio do Eduardo, então também dá para você pegar um cara ali mais barato e colocar no lugar. O Thiago Almada, esse não, esse aí vai ser até difícil de encontrar um substituto, né? Estão falando em Claudinho, né? Seria, né? O Claudinho. Aí estão falando também no Bitelo. Cara, o Bitelo é bom jogador, mas eu acho que joga ali pelo meio, pode jogar pela beirada, mas eu não acho que o Bitelo tenha a qualidade do Almada, não. Essa é a minha opinião. Acho que o Bitelo não tem, mas o Bitelo seria uma boa, sim.
E o Hugo? Então saíram já 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com o treinador, 12. É um desmanche do Botafogo? Não. Não é um desmanche. Né? Pode perder ainda o Luiz Henrique. Né? Mas não é um desmanche. São 11 jogadores, mais o treinador. Mas ainda não é um desmanche. Mas se perder mais uns 2 ou 3 do time titular, aí é um desmanche. Aí o Botafogo começa muito atrás. Porém, o Botafogo já dispensou 11 e parece que só contratou um até agora, que é o garoto do Santos. Né? Que é o garoto do Santos. Vai precisar de mais. Porque lá na frente isso vai fazer falta. Tá? Mas ainda não vejo como desmanche. Mas o pior, ainda não tem treinador. E para mim, pior ainda, se contratar o Tite. Aí, na boa, quer que o ano de 2025 não aconteça nada. Então essa foi do Botafogo. Vamos rapidinho aqui agora do Cruzeiro. O Cruzeiro realmente quer o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno disse que quer sair do Flamengo, quer ir para o Cruzeiro. Eu entendo o Fabrício Bruno, né? Agora tem um detalhe. Obviamente que o Fabrício Bruno indo para o Cruzeiro, a tendência, na minha opinião, é que ele seja titular. Só que eu acho que o Flamengo não pode dar de graça. Apesar de ele ter 29, 30 anos, ele ainda rende bastante. Agora o detalhe é o seguinte. O Fabrício Bruno, ano passado, recebeu uma proposta lá de fora, proposta muito boa, financeiramente, para o clube. O Flamengo aceitou, mas ele não aceitou, porque financeiramente não era interessante para ele. O Flamengo aceitou o negócio, mas ele não chegou em acordo de salário, que parece que a diferença que o Flamengo pagava para ele, porque ele ia receber lá, não era muito grande, ou não tinha diferença. Então ele preferiu ficar. Mas o Flamengo aceitou, ele não quis ir. Agora se inverteu. O Cruzeiro ofereceu primeiro 1/3 do que ofereceram ano passado, há 6 meses atrás. 6 meses atrás ofereceram, 15 milhões de euros. E aí ele não quis ir. Agora o Cruzeiro oferece 5. Bom, eu acho que o Flamengo não tinha nem que conversar. Mas o Flamengo parece que escutou a proposta, não aceitou. E aí parece que o Cruzeiro agora mandou mais uma proposta de parece de 7 milhões e meio de euros. Por 70% do Fabrício Bruno. Eu não sei se essa diretoria do Flamengo é realmente profissional ou é amadora igual a outra. Ainda não dá para você saber se essa nova diretoria do BAP é amadora igual a outra ou se é profissional. Até agora ninguém pode falar. Porque até agora essa diretoria não fez porra nenhuma em relação ao futebol. A diretoria do Flamengo até agora não fez merda nenhuma em direção ao futebol. Apenas contratando, né, a parte do departamento, né? Diretor de futebol, diretor disso, diretor daquilo, mudou a parte médica, agora é o Runco. Mas no futebol, no campo, nada até agora. Então a gente não sabe se é amador ou não. A gente vai saber para frente. E aí, 7,5 que o Cruzeiro oferece, né? Pelo Fabrício Bruno. Só que tem um detalhe. O Fabrício Bruno tem um contrato longo. Eu acho que o Fabrício Bruno tem mais 3 ou 4 anos de contrato com o Flamengo. 3 ou 4 anos de contrato com o Flamengo. Daqui a 3 ou 4 anos, o Fabrício Bruno já desvalorizou pela idade. Né? E o Flamengo não vai ganhar nada com isso. Se o Flamengo ficar com 30% do Fabrício Bruno, não adianta nada. Então, na minha opinião é o seguinte, por mais que o Fabrício Bruno não queira ficar, e é isso, é um complicador, mas o Flamengo tem que lucrar mais, porque o Flamengo deixou de lucrar com o Fabrício Bruno no meio do ano, porque o Fabrício Bruno não quis ir. Agora o Fabrício Bruno não pode sair e o Flamengo não ganhar pelo menos uns 10 milhões. E aí o Flamengo não tem que ficar com parte nenhuma do Fabrício Bruno. Se o Cruzeiro quer, compra os 100%. Compra os 100%.
Ou faz um acordo. Olha só, a gente vai comprar 70% agora, ano que vem mais 10%, no outro ano mais 10% e no outro ano mais 10%. Beleza. Mas compre os 100% do Fabrício Bruno. Porque se o Flamengo ficar com 30% do Fabrício Bruno, na minha opinião, essa diretoria está dizendo que é amadora igual a outra. Vai ficar com o Fabrício Bruno, com 30% do Fabrício Bruno, pra quê? Se ele já tem 30 anos. Então o Fabrício Bruno vai ser mais vendido para lugar nenhum. Provavelmente ele vai encerrar a carreira no Cruzeiro. E o Flamengo vai ficar com 30% encalhado. O Flamengo tem que ficar com 30%. Se o Cruzeiro quer comprar, tem que comprar tudo. Então, na minha opinião, se o Flamengo ficar com 30% do Cruzeiro, o Flamengo está sendo amador igual a outro, não mudou nada. Está sendo amador. Ou o Flamengo pega o jogador do Cruzeiro. Pega o jogador do Cruzeiro. Então vamos fazer o seguinte. Você me dá esses 7,5, 8 milhões aí, de euros, e eu quero um jogador de vocês. Não precisa ser um medalhão, não. Mas traz um jogador novo, um promissor, e coloca. Beleza. Agora, se essa diretoria nova do Flamengo aceitar ficar com 30%, essa diretoria é tão amadora quanto a passada. Então, no Cruzeiro eu já falei, ofereceu mais pelo Fabrício Bruno, mas eu acho que se o Flamengo aceitar, essa diretoria é amadora. E aí, saindo do Cruzeiro para o Flamengo, não precisa falar muito. O Flamengo até agora fez o quê? Nada. O que essa diretoria do Flamengo fez até agora para mostrar que não é amadora? Na minha opinião, nada. Porque eles só estão contratando o pessoal. Departamento de futebol, mandando alguns embora, tirou o Tanuri. Isso aí eu acho legal. Eu acho que o Tanuri também já teve momentos ali. Voltou com o Runco, que já fez história no Flamengo. Está mudando algumas peças, né? Diminuindo a folha do departamento de futebol. Isso é importante? Sim, é importante. O Flamengo precisa contratar muito? Na minha opinião, não. O Flamengo contratou no meio do ano. Mas o Flamengo precisa de um centroavante. O Flamengo está sendo inteligente em segurar o Wesley agora, vender só no meio do ano? Sim, está sendo inteligente. O Flamengo está sendo pouco inteligente em ficar com o Pablo e dispensar o Fabrício Bruno. Está sendo burro. É burrice. É burrice. Mas entendo. Se o Fabrício Bruno não quer ficar, fica difícil mesmo. Agora, você dispensa o Davi Luiz para ficar com o Pablo. Pô, tá de sacanagem. Isso aí é amadorismo. E se o Felipe Luiz falou, não, pode dispensar, não renova com o Davi Luiz, que eu vou ficar com o Pablo. O Felipe Luiz é burro, é a primeira cagada do Felipe Luiz. Então, em relação ao futebol, vou ser bem sincero, eu não vi profissionalismo nenhum no Flamengo até agora. Essas peças que estão mudando na diretoria do Flamengo, para mim, não está dizendo nada se está sendo profissional ou não. Não é porque vão começar a receber que é profissional. Podem receber e ser amador igual a outra. Então, até agora, o Flamengo, para mim, não mostrou absolutamente nada. Para mim, o Flamengo é um ponto de interrogação. Você não tem a menor ideia se realmente vai ser profissional ou não. Ninguém pode ficar. Ele está falando, agora o Flamengo é profissional. Não tem como dizer que o Flamengo agora é profissional. Porque eles não fizeram absolutamente nada até agora. Bom, vamos esperar para ver. Então tá aí as notícias analisadas aqui pelo meu ponto de vista de Botafogo, Cruzeiro e Flamengo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!